Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de hermenêutica? Então, nós estávamos falando sobre a inspiração bíblica, certo? E nós paramos falando sobre o segundo ponto de vista ortodoxo que abrange toda a revelação bíblica. Alguns problemas centrais da hermenêutica. O problema 1 é a validez de uma interpretação. Qual significado é válido? A preocupação central é com o significado do texto semântica. Vejamos o exemplo abaixo. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Outro exemplo, Gênesis 1, a criação. O que significa a expressão dia? O que significa a expressão princípio? O que significa sem forma e vazia? Há um significado ou vários para um mesmo texto? Em tese, há um único significado. Nossa compreensão é que varia, gerando a multiplicidade de interpretações. Cada um interpreta de uma forma. Quando escrevemos uma carta, desejamos que ela seja entendida de que maneira? Regra hermenêutica. Para todo texto há uma única interpretação e sentido, porém, várias aplicações. O que é aplicação? A aplicação está relacionada à necessidade do leitor. Ela produz a relação entre a necessidade e o texto que está sendo analisado. Bom, primeiro, necessidades sentimentais, crise de relacionamento, carências afetivas, solidão. Segundo, necessidades materiais e físicas, saúde, crises financeiras, desemprego, dívidas. Terceiro, necessidades intelectuais, conhecimentos, esclarecimentos. E por último, uma necessidade espiritual, unidade, fervor, dons espirituais, melhoria de relacionamento. Isso tudo se correlaciona nas nossas necessidades, sentimentais. Problema 2. Interpretações literal, figurativa e simbólica. O que é interpretação literal? Por meio dos exemplos abaixo, entenderemos o que é uma interpretação literal. As 3 sentenças seguintes trazem a palavra coroa, sendo usada em 3 dimensões diferentes. Literal foi colocado como uma coroa na cabeça do rei. Um exemplo, foi colocado uma coroa na cabeça do rei. Isso é sentido literal. Figurado, um pai exaltado com o filho diz: na próxima vez que você me chamar de coroa, você será castigado. Esse é o figurado. Simbólico. É só você ver Apocalipse capítulo 12, verso 1. Interpretação literal é aquela em que adotamos o significado normal de uma palavra ou de um texto. Exemplos desta questão. 2 Reis, capítulo 2, 23 e 24. O caso dos jovens que zombavam de Eliseu. A parábola do rico e Lázaro, você vai ver em Lucas, capítulo 16. O milênio, Apocalipse capítulo 20, capítulo 20 de 1 a 3 e depois verso 7. Lucas, capítulo 15, verso 8. Em todos os textos acima, devemos adotar o sentido normal do texto. Não podemos alterar ou modificar as afirmações do texto. Fazer isso é desrespeitar o sentido literal que o texto requer no processo de interpretação. Nova regra hermenêutica: procure sempre adotar o significado literal do texto. Em caso de ser impossível adotar o significado literal,
verifique se o texto comporta significado figurado. Se nem o sentido literal e figurado se adequarem à interpretação, adote o significado simbólico. Problema 3. A inerrância bíblica. Trata-se aqui de provar que a Bíblia não tem falhas em seu conteúdo. Existem duas posições importantes com relação à questão da inerrância bíblica. Os evangélicos ortodoxos, que acreditam que a Bíblia é totalmente sem erros. Os evangélicos liberais, que creem que a Bíblia é sem erro toda vez que fala sobre questões de salvação e da fé cristã, mas pode possuir erros fatais nos fatos históricos e outros pormenores. Se admitirmos que a Bíblia tem erros, tal posição compromete todos os dogmas existentes. Exercício: as negações de Pedro. Analise as 3 negações de Pedro e explique as diferenças encontradas nos pormenores de uma mesma história contada pelos evangelistas. Essas diferenças caracterizam erros encontrados nos detalhes ou há uma outra explicação? Regras de interpretação bíblica. Regras gerais são aquelas que se aplicam a todos os textos. São de caráter universal. Regras específicas são aquelas que servem apenas para um determinado tipo de texto. Trataremos de regras específicas para textos narrativos, parábolas, alegorias, profecias, poesias, entre outros. Princípio 1. Entenda a intenção do significado do autor. Todo autor escreve com uma determinada intenção. A intenção é doutrinar? Tratar de um problema? Orientar uma liderança? Exemplo. Qual a intenção das bem-aventuranças em Mateus 5? Qual a intenção de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 33 e 34? Qual a intenção do autor em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 5 e 6? Princípio 2. Leia a passagem dentro do seu contexto. Exemplo, com palavra manga. A manga deste pé é boa. A manga da camisa está amassada. Ele manga de todas as pessoas. Exemplo bíblico. A palavra espírito em Jó, capítulo 4, 24, aparece 2 vezes. A parábola do joio, Mateus, capítulo 13, 24. As palavras são determinadas pelo contexto. Desculpa, não... A palavra espírito em João 4, tá? E Mateus 13, 24, as palavras são determinadas pelo contexto, tá? Se relacionando ao joio. Exemplo: homem, boa semente, campo, inimigo, joio, trigo, ceifa, ceifeiros, entre outros, explicando o que é um contexto. Texto é a parte escolhida para ser interpretada. Contexto imediato são as partes que antecedem ou seguem ao trecho escolhido para interpretação. Contexto mais amplo. O contexto mais amplo é formado por todas as passagens bíblicas que estão relacionadas com as ideias do trecho selecionado. Contexto histórico, teológico e filosófico, e o conjunto de dados que estão relacionados com as ideias de passagem selecionada para a interpretação. Vamos a um exemplo que ilustra esse princípio. Texto: Romanos capítulo 9, verso 13. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Contexto imediato, verso 1, de 1 a 13 e verso 14 a 33. Contexto amplo, a história de Jacó e Esaú, o que a Bíblia diz sobre amor de Deus. O que significa aborrecer na visão de Deus? Contexto histórico, teológico e filosófico. Pesquisa sobre o amor de Deus, ira de Deus, soberania de Deus, decreto de Deus, entre outros. Exemplo do uso do contexto. Porta. Todas as referências verbais
mencionam porta, mas o sentido difere em cada caso. Gênesis capítulo 22, verso 17. Porta de seus inimigos. É igual a poder. Mateus capítulo 7, verso 13. A porta estreita, a salvação, é igual a salvação. Mateus capítulo 16, verso 18. Portas do inferno, é o poder do mal. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, é igual a Jesus. Atos capítulo 3, verso 10. Porta formosa, é uma porta de metal. Atos capítulo 14, verso 19. Porta da cidade, cidade de Listra. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Uma grande porta se me abriu, oportunidade. Filipenses capítulo 2, verso 30. Ara, porta das mortes, poder da morte. Eclesiastes 12, 4. Portas da rua, os lábios. Ver Salmos 141, verso 3. Então vamos ao exercício. Qual o significado da palavra salvação nas seguintes passagens? Hebreus capítulo 2, verso 3, Romanos capítulo 13, verso 11 e Filipenses capítulo 2, verso 12. Segundo, princípio 3. Identifique o gênero da passagem. Procure saber que tipo de texto você está interpretando. Uma narrativa? Uma profecia? Uma parábola? Uma poesia? Mais tarde você estudará princípios específicos para cada tipo de gênero literário. Princípio 4. A Bíblia é seu melhor intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Esse é um princípio que vem da Reforma. Compare a Escritura com a Escritura. A melhor forma de iluminarmos alguns textos bíblicos e comparando textos entre si. Assim, por exemplo, quando lemos de graça decaíste, da graça decaíste, Gálatas capítulo 5, verso 4, poderíamos concluir precipitadamente o que é possível perder a salvação. Mas o que poderíamos concluir quando comparamos a Escritura com a Escritura? O que concluímos dessa passagem quando a comparamos com João capítulo 10, verso 27 a 29? Há um erro muito comum. Algumas doutrinas baseadas em versículos isolados. Esse comportamento é perigoso. Uma doutrina é fruto de uma análise completa em toda a revelação acerca do que dizem as Escrituras sobre determinado assunto. Um modo de compararmos Escritura com Escritura é através das referências cruzadas existentes em nossas Bíblias. Concluindo, sugerimos as seguintes regras para você utilizar. Textos difíceis de se entender devem ser interpretados à luz das passagens mais claras. Textos mais fáceis e claros de se entender interpretam textos que usam linguagem simbólica e figurativa. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. As epístolas interpretam o Evangelho. Então, vamos parar por aqui e na próxima aula falaremos sobre a aplicação da regra da hermenêutica. Amém? Fique com Jesus, Deus abençoe. Até a próxima aula.